Qualquer dúvida é só falar, pessoal. Então, ó, a aula de hoje é sobre isso daqui, processo de transmissão de calor. Eu acredito que vocês lembram o que é calor. O Vinícius falou bastante de calor para vocês. Calor é energia térmica que está se movimentando. Então, por exemplo, um corpo ele não pode ter calor. Ele recebe, ele perde, sempre tem que estar se movimentando. Aí você pensa assim, bom, então não tem segredo. Não tem. A aula de hoje ela vai apresentar 3 jeitos desse calor se propagar. Então, por exemplo, se você chegar agora e pegar uma colher e colocar no fogo, depois de um minutinho você não vai conseguir pegar ela na mão, se ela não tiver aquele cabo. Ela vai ficar quente. Se você pegar uma toalha e colocar no varal, depois de 1 hora, ela vai estar quente também. Se você colocar uma comida, alguma coisa no micro-ondas e ligar lá, ela vai esquentar também. Das 3 coisas, 3 exemplos que eu dei, teve propagação de calor, mas de 3 maneiras, de 3 jeitos diferentes. Então, os 3 que nós vamos estudar hoje é a condução, a convecção e a irradiação. Tudo bem? Então, por exemplo, assim, você colocou uma colher no fogo. Você colocou a pontinha da colher no fogo e deixou lá. Aquelas partículas que compõem a colher, o metal da colher, está mais próximo ali do fogo, ela vai começar a se agitar mais, ela está recebendo energia térmica. Tá. A que está do ladinho, a partícula que está do ladinho, começa a se agitar também. A que está do outro lado, começa a agitar também. Daqui a pouco, daqui 1 minutinho, toda a colher vai estar se agitando da mesma maneira. Portanto, ela vai ter a mesma temperatura. Então, quando a gente falar, o exercício falar, lá no vestibular, Enem, que o método de propagação de calor é por condução, você já sabe o seguinte, que é por agitação das partículas. Tá? Então, uma partícula agitou, vai agitar outra, vai agitar mais uma, vai agitar outra. Quando vê, todas elas estão agitando da mesma maneira e vão ter a mesma temperatura. Aí uma pergunta, por quê? Qual que é a diferença de eu pegar uma colher sem um cabo, né, aquele cabo de plástico ou de madeira, e aquela sem nada? Na verdade, tem os materiais que são bons condutores de calor, tá? Por exemplo, principalmente os materiais metálicos, tá? Os metais. E tem os materiais que são chamados de isolante. Então, por exemplo, aqui, se esse cabo, né, esse cabo aqui ele é totalmente de ferro, ele vai esquentar por condução. Mas se esse cabo ele fosse de madeira, a madeira é considerado um isolante térmico. Por ser um isolante térmico, ele não vai esquentar. Ah, Renan, mas esquenta. Se eu colocar uma colher no fogo, aquele cabo de madeira, ele vai esquentar um pouquinho, tá? Mas ele não vai esquentar igual o metal, porque ele é um péssimo condutor de calor, tá? Vou dar outro exemplo. O Vinícius falou para vocês de equilíbrio térmico. Então, vamos pensar. O que acontece quando você tem 2 corpos em equilíbrio térmico? Ambos têm a mesma temperatura. Então, você vai na sala da sua casa, tá? Vamos pensar, tudo tá basicamente com a mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. Só que aí você começa a pensar um negócio. Mas se eu pegar, por exemplo, vamos pensar, no sofá da minha casa, colocar a mão lá e colocar a mão na maçaneta da porta, eu vou achar que a maçaneta está mais fria. Ué, mas o Renan falou que tudo que está nessa sala está em equilíbrio térmico. Mas eu coloco a mão no sofá, o sofá parece meio quente. Eu coloco a mão na maçaneta, a maçaneta está fria. Ambos estão em equilíbrio térmico. Ambos têm praticamente a mesma temperatura. Qual que é diferente? É a diferença. O sofá, ele é um péssimo, o material que compõe o sofá, ele é um péssimo condutor de calor. Ele é considerado mais um isolante térmico. Já a maçaneta da porta, ela é metálica. O fluxo de calor, ela é maior. Então cai muito isso em prova. Tenho 2 objetos, ambos estão em equilíbrio térmico. Mas quando eu pego na minha mão, eu tenho a sensação de um estar mais frio que o outro. Por quê? Porque principalmente os materiais metálicos, eles são bons condutores de calor. Então, o fluxo de calor vai ser mais rápido. Então, você vai ter aquela sensação de estar mais frio do que o outro. Mas, lembrando que eles apresentam a mesma temperatura. Outra coisa, convecção. Corrente de convecção. É um método de propagação de calor também, mas por diferença de densidade. Então, por exemplo, vamos pensar, o aquecedor, o ar-condicionado, a geladeira, a brisa marítima e a brisa terrestre que o Ayrton falou para vocês lá em geografia, tudo isso é o conceito de propagação de calor, processo de transmissão de calor por convecção. Ou seja, diferença de densidade. Por exemplo, ninguém pega um ar-condicionado
e coloca praticamente no chão. Aonde que é colocado o ar-condicionado? Lá em cima. Por quê? Porque quando o ar-condicionado ele joga ar frio, né? Então o ar frio, ele é mais denso, ele é mais pesado, ele é mais úmido. Então qual que é a tendência dele? A tendência dele é descer. Depois de um certo tempo, aquele ar que estava ali, ele começa a ficar um pouquinho quente. Então ele fica um pouquinho mais seco, mais quente, e o ar quente, ele é menos denso. Então o que ele faz? Ele sobe. Quando chega lá em cima, ele é refrigerado pelo ar frio que está saindo. Esse ar frio, ele fica e ele é mais denso, ele desce. O ar quente sobe, o ar frio desce, o ar quente sobe, o ar frio desce e vai começar a ter as correntes de convecção, igual na geladeira. Hoje não, né, que tem a fosfria, as outras geladeiras, mas antigamente aonde a geladeira, por exemplo, que não tinha freezer, aonde que era colocado o congelador? Em cima. Para quê? Para o ar frio ficar refrigerar esse ar frio e ele fazer o quê? E ele descer. O ar quente, ele é menos denso, ele sobe. O ar frio esfria e ele desce. Para fazer o quê? As correntes de convecção dentro da geladeira. A mesma coisa quando eu estou fervendo uma água. Essa parte que está mais próxima aqui, mais embaixo, ela aquece mais rápido, ela fica menos densa e ela faz o quê? Ela sobe. Então essa água aqui, ó, quentinha, ela sobe. A água que está mais fria lá em cima, ela é mais densa, ela vai ficar mais densa. O que ela vai fazer? Ela vai descer. Ela esquenta, ela sobe de novo. Você vai ter o que ali dentro? Correntes de convecção. Então, a condução é por agitação das partículas, convecção é por diferença de densidade e a irradiação é por ondas eletromagnéticas. É a única que esse calor se propaga no vácuo. Por exemplo, o Sol. A luminosidade do Sol, ela passa por uma região do espaço onde não tem nada, não tem partícula nenhuma, mas por se propagar por meio de ondas eletromagnéticas, ela consegue chegar aqui na nossa Terra, né? Na Terra, que é nossa também, né? Na Terra aqui e aquecer tudo que tem ao nosso redor. Então, quando eu coloquei a toalha, vou colocar uma toalha no Sol, ela está recebendo uma certa quantidade de calor do Sol por meio de irradiação, por meio de ondas eletromagnéticas e ela vai esquentar. O micro-ondas é a mesma coisa. O micro-ondas ele esquenta determinado alimento por meio de uma onda eletromagnética. Método de propagação de calor por irradiação ou radiação. Então, para ficar mais claro, o intuito é o mesmo, é conduzir, propagar, transmitir calor de maneiras diferentes. Condução por agitação das partículas, convecção por diferença de densidade e irradiação por ondas eletromagnéticas. Aí que vem a questão da prova. O que a prova faz? Ela quer saber se você se atentou a detalhes. Então, por exemplo, condução você já sabe que é por agitação de partículas. Aí eu quero perguntar o seguinte, a gente tem que lembrar o seguinte, aonde que ela acontece? Em que meio? Meio sólido, líquido, gasoso, só sólido, só líquido? Aí você pensa o seguinte, e você tem que lembrar na hora da prova, o método de propagação de calor por condução, ela acontece em tudo, tá? No materiais sólido, líquido e gasoso. Os três. Mas, como é por agitação de partículas, você tem que lembrar o seguinte, lá da estrutura, aula de química. Qual estado da matéria que as partículas estão mais juntinho uma da outra? Ué, estado sólido. Ué, se é por agitação de partículas, então fica claro que o método de propagação de calor por condução, ela é muito mais rápida, de uma maneira muito mais eficiente, no materiais sólidos. Ah, Renan, mas acontece no líquido e no gasoso? Acontece. Mas se for pensar de uma maneira melhor para conduzir, são nos materiais sólidos, beleza? Convecção é por diferença de densidade. Só que ela só acontece em duas fases da matéria. O estado líquido e o estado gasoso. Como é a diferença de densidade, pessoal? Não tem como, por exemplo, uma barra de ferro começar a subir e depois descer. Começar a subir e descer. Então, não acontece. Então, tem que lembrar que a convecção ela só acontece no líquido e nos gases. Estado gasoso ou estado sólido, ela não acontece. E a irradiação ou a radiação acontece em tudo. Sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, se eu pegar uma garrafinha, essa minha garrafinha aqui, tirar a água dela, fica só com um pouquinho de ar, e colocar no sol, ela vai esquentar. Se eu colocar um pedaço de ferro no sol, ela vai esquentar. Se eu colocar um pouquinho de água no sol, daqui a pouco ela vai esquentar.
Então, acontece nas 3 fases. Ou seja, o que você tem que lembrar de uma maneira mais simples e eficiente? A convecção só não acontece nos materiais sólidos. As outras acontecem de uma maneira geral. O que cai também muito em prova é isso daqui, a garrafa térmica. O funcionamento da garrafa térmica. Mas aí o que eles perguntam na prova? Eles perguntam de que maneira tal coisa impede a troca de calor. Então, por exemplo, se você for pensar, a garrafa ela é de plástico. Lembra do caso do cabo da colher que eu falei? Que ela tem a parte que é de metal e a parte de plástico. Por que ela é de plástico? Porque o plástico é um péssimo condutor de calor. Então, ele vai ser mais considerado um isolante térmico. Então, quando ele falar para você na prova, mas por que a garrafa plástica, a garrafa térmica, ela é feita de plástico? Ela é envolvida em plástico para evitar trocas de calor por condução, tá? Para não esquentar. Se eu colocar, por exemplo, uma garrafa metálica, a parte de fora metálica, ela vai trocar calor com o líquido, né? Por agitação de partícula, por condução, e eu não quero que isso aconteça. Eu quero que o líquido que fique dentro da garrafa permaneça com a mesma temperatura ou diminua essa temperatura o mais devagar possível. Então, a garrafa ela é feita de plástico, por quê? Para evitar trocas de calor por condução. Outra coisa, a garrafa plástica, ela é duplamente espelhada aqui dentro. Não sei se dá para observar aqui, ó, essa parte meio branquinha aqui, ó, meio cinzinha. Então, vamos pensar, ela é assim, ó. Ela tem 2 vidros. A camada de dentro da garrafa, que o líquido entra em contato. Aí ela tem um espaço, aí tem a outra parede espelhada aqui. Primeiro, por quê? E dentro dessa separação, entre essas 2 paredes, eu tenho o vácuo. Por quê? Ela vai evitar a troca de calor por convecção, tá? O vácuo. O vácuo só acontece troca de calor por irradiação. Então, por exemplo, quando eu faço vácuo, ela já não vai deixar ter convecção. Se eu deixar um pouquinho de ar, esse ar vai esquentar, vai trocar calor ali, já não vai dar certo. Então, eu já faço vácuo entre essas 2 paredes e eu vou impedir troca de calor por diferença de densidade, daquele arzinho que vai estar lá dentro, por convecção. Outra coisa, a parede ela é espelhada por um motivo. Quando esse calor, essa onda eletromagnética, ela conseguir passar a primeira parede, onde ela está em contato com o líquido, ela vai conseguir percorrer essa parte do vácuo, porque ela é a única que consegue se propagar no vácuo, por ondas eletromagnéticas. Mas quando ela chegar na outra parede, essa parede ela é o quê? Ela é espelhada. Então essa onda eletromagnética de calor por irradiação, ela consegue passar a primeira parede. Quando ela chegar na segunda parede, ela é espelhada também. É como se fosse um espelho. Ela bate e volta. Então, por isso que ela consegue ficar muito tempo com aquele líquido com praticamente, né, a mesma temperatura. E mais um detalhe. A tampa aqui, essa parte da tampa, vai ter no vestibular, tem no Enem, e ele coloca lá assim, ó, a tampa ela evita trocas de calor por condução. Vai ter essa alternativa. E vamos dizer assim que 90% do pessoal erra. Por quê? Pensa o seguinte, se você abrir essa tampa, tem um líquido bem quente aqui dentro. Você abriu a tampa e colocar a mão ali em cima, como se fosse assim, ó. Você vai abrir aqui. Se você colocar a mão um pouquinho aqui, você vai sentir um vaporzinho na sua mão. Ué, vaporzinho? Diferença de densidade. Então, na verdade, a tampa da garrafa, ela evita a troca de calor por convecção. Então, ela vai impedir desse ar subir, né, trocar calor. Então, a tampa ela evita trocas de calor por convecção. Então, só para ilustrar, né, muitas vezes cai esse tipo de exercício. Então, a garrafa térmica ela é feita de plástico para evitar trocas de calor por condução. A tampa evita a troca de calor por convecção, diferença de densidade, vai impedir aquele vaporzinho subir. A parede ela é duplamente espelhada e ela tem aquela região do meio onde eu tenho vácuo. Por quê? Para evitar trocas de calor por convecção e irradiação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Até aqui de boa? Alguma dúvida? Então, ó, então, beleza. É aplicações disso daí. Mais uma aplicação. Eu acredito que essa parte, esse slide aqui, eu não sei se vocês já viram na geografia. Vocês viram brisa marítima e brisa continental? O Ayrton falou para vocês? Eu não sei que conteúdo que... Não, professor. Não, eu não sei que período que é, mas deve ser, eu acho, no 2º ano. Mas eu sei que isso aqui é dado em geografia. A brisa marítima e a brisa continental é um conteúdo de geografia, mas o porquê dela acontecer é um conceito
físico. Vou explicar bem rapidinho, tá? Então vamos pensar o seguinte, durante o dia, eu tenho uma certa luminosidade do Sol. Chegando na parte, né, do continente, onde tem areia, terra, enfim, e eu tenho a parte da água. Vocês viram com o Vinícius que cada substância tem um determinado calor específico. Lembra, quanto maior o calor específico, mais tempo demora para essa coisa esquentar. O maior calor específico que existe na natureza é o da água. 1 caloria grama grau Celsius, tá? Para que 1 grama de água varie 1 grau Celsius, eu preciso dar para essa quantidade de água 1 caloria. Então, vamos pensar. Se a gente for olhar aqui, o maior calor específico é o da água, então da areia tem um valor menor, né? Bem menor que da água. Então, durante o dia, por exemplo, meio-dia, a areia ela está quente e a água vai estar fria. Por que a areia esquenta mais rápido para receber a mesma luminosidade do Sol? Porque ela possui menor calor específico. Beleza. À medida que ela vai esquentando essa areia, essa parte aqui do continente, né, da praia, for esquentando, a porção de ar que está próximo da areia vai fazer o quê? Esquentar também. E quando ela esquenta, lembra? Ela vai ficar menos densa, é aquele ar seco, aquele ar mais quente. O que ele vai fazer? Ele vai, subir. Então, esse ar próximo aqui do continente, ele começa a subir. Por quê? Porque ele está ficando quente, ele está ficando menos denso. Ele vai deixar uma região aqui próximo do continente que nós chamamos de baixa pressão. Uma região de baixa pressão. É como se fosse um vazio, tá? Um vazio. Não é um vazio, mas é um vazio. Aí, beleza? O que acontece? O oceano começa a soprar ar para o continente. Por isso que durante o dia a gente tem a brisa marítima, aquele vento vindo do continente. Desculpa, vindo do oceano. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora, Então, o que acontece durante a noite? Não tem mais sol. Se você for 10 horas da noite na praia, a areia vai estar fria. Só que lembra, tudo que tem maior calor específico, ela demora muito tempo para esquentar. Tipo a água da piscina. Mas quando chega a noite, ela também vai demorar muito tempo para esfriar. Então, se a gente for olhar aqui, durante a noite, né, quando não tiver mais o sol, a areia ela esquentou rapidinho, mas ela esfriou rapidinho. A região do oceano, próximo aqui da praia, ela demorou muito tempo, ela precisou de muitas calorias para esquentar, para essa água esquentar. Durante a noite, ela está quente ainda. A água vai estar mais quente que a areia da praia. O que vai acontecer? Essa região, esse ar próximo ao mar, ele vai esquentar essa porção de ar e o ar vai ficar mais quentinho e ele vai fazer o quê? Subir, tá? Ele vai subir. Lembra, o ar mais quente, ele é menos denso. Ele subiu. À medida que ele subiu, agora perto da água do mar, no mar aqui, vai ter uma região de baixa pressão. O vazio agora não vai ser mais aqui na areia. Esse vazio agora vai ser aonde? Próximo do oceano, em cima do oceano. O que o continente vai fazer? Ele vai começar a soprar, jogar ar para o oceano. Então, a brisa marítima acontece durante o dia, porque a areia vai esquentar mais que a água do mar. Então, o mar vai soprar ar ali para o continente. Durante a noite, quem vai estar mais quente agora? Vai ser a água do mar. O continente vai estar mais frio, a areia do continente vai estar mais frio. Então, o que ela vai fazer? Agora, ela vai soprar uma certa porção de ar ali para o oceano. Então, são as duas aplicações, tá? De brisa marítima e brisa continental. Mas de outras maneiras, tá? Isso que foi só para explicar. Mas o que explica a brisa marítima e a brisa continental? Diferença de densidade. O ar fica mais quente, ele sobe, deixa uma região de baixa pressão atmosférica e o ar é jogado para essa região. Aí vocês vão ver certinho lá em geografia. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí você pode falar assim, Renan, mas essa parte aqui, eu não estou vendo a equação. Chegou. A única equação, as duas únicas equações que vai ter nesse conteúdo. Porque a gente viu o jeito desse calor se propagar por condução, por convecção, por irradiação. Nós vimos a brisa continental, a brisa terrestre, a brisa marítima, né? Dependendo do livro, da apostila, vai usar termos diferentes ali, tá?
Nós vimos também o funcionamento da garrafa térmica e agora a gente vai ver a equaçãozinha, chama equação de Fourier ou lei da condução de Fourier. O que ela diz? Ela vai determinar a quantidade de calor, né, a quantidade de energia térmica que passa em uma certa região, em um determinado tempo. Então, vamos pensar o seguinte. Você tem um objeto aqui, calor. Calor é dado pela letrinha Q. Igual aquele Q que vocês viram em calorimetria, estão vendo em calorimetria com um Monte Lima, tá? Aí você vai pensar assim, Renan, mas a maioria dos conteúdos que nós vimos de calorimetria, a grande quantidade dos exercícios era dada em calorias, né? Aqui, se ele utilizar o termo do SI, tá? Unidades do SI, não pode ser em calorias, tem que passar para joules. Lembrando que uma caloria possui 4 joules, aí tem que multiplicar por 4. Como que eu encontro esse fluxo, a quantidade de calor que está passando? Esse fluxo é dado pela letrinha φ, beleza? Essa bolinha com esse risquinho. E como que eu indico o fluxo? Pela quantidade de calor que está passando em um certo tempo. Então, vamos pensar o seguinte, quanto mais calor passar no menor tempo possível, maior vai ser o fluxo. Fluxo, calor, joules, tempo, sistema internacional, segundos. Joules por segundo é dado em watts também, tá? Então, esse fluxo, ele pode ser dado em joules por segundo, mas ele também pode ser dado em watts. Beleza, pessoal? Tranquilo? Uma aplicação disso daí é principalmente na engenharia. O que acontece? O cara ele tem que projetar um prédio, que ele não pode utilizar materiais mais leves, só que também ele tem que pensar o seguinte, bom, dependendo do material que eu usar, né, para revestir a parte externa desse prédio, ele vai receber mais ou menos calor, tá? Então, por exemplo, se ele... Vamos pensar, né? Coisa louca. O cara vai revestir um prédio de material metálico. Nossa, vai falar assim, mas 2 horas da tarde, um dia ensolarado, vai parecer um forno dentro do prédio. Por quê? Porque os materiais metálicos são bons condutores de calor. Então, ele tem que utilizar um material que esse fluxo seja o menor possível. Então, não é só a quantidade de calor que passa em um certo tempo. Aí tem a ver com vários outros fatores. A área que está recebendo essa quantidade de calor, a espessura dessa placa, a variação, a diferença de temperatura, o material que é feito. Aí Fourier chegou e escreveu essa bonitinha equação aqui, ó. Fluxo é a constante do que o material é feito, a área, o espaço por onde está passando essa quantidade de calor, variação de temperatura. Aí você pode falar assim, vixe, mas eu vou ter que saber que temperatura que eu vou usar. É a mais quente, a mais fria? Sempre. A variação de temperatura é o calor, a temperatura quente, mais quente, menos a temperatura mais fria. Lembrando que calor sempre vai se propagar do corpo mais frio para o corpo mais quente. Desculpa, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Beleza? Olha eu já indo. Dividido pelo L. O L nada mais é do que a minha espessura. Então, pessoal, só para a gente entender. O material, vou até colocar aqui, ó. Aqui, ó. Você tem uma tabelinha com os valores desse K. Então, por exemplo, ar seco em repouso, 0,022. Isopor, 0,025. Lã, 0,033. Então, quanto menor esse valor, quanto menor esse K, pior esse material é para propagar calor. Você pode falar, nossa, o ar seco ou o ar, ele é um péssimo condutor de calor? Péssimo condutor de calor. Ele é tão ruim como isopor, como a lã. Agora, se a gente for olhar os materiais metálicos, cobre, 332, ouro, 267, alumínio, 175. Então, principalmente os materiais metálicos, ele tem maior, não é chamado de K só, é coeficiente de condutibilidade térmica ou condutividade térmica, né? Dependendo do livro. Quanto maior esse valor, quanto maior esse K, melhor esse material é para se propagar calor. Então, isso aqui depende do material que ele é feito. O A é a área. Então, vamos pensar o seguinte. Quanto maior a área, então, por exemplo, você tem um quadradinho assim e depois tem um quadradão maior. Quanto maior a área, né, maior vai ser o fluxo. Mais espaço ele vai ter para receber essa quantidade de calor. Então, também são grandezas diretamente proporcionais. Outra coisa, a variação de temperatura. Quanto maior essa variação de temperatura, maior vai ser o fluxo de calor, né? A maior diferença entre as temperaturas. E outra coisa, a espessura.
tá? O espaço que vamos pensar, essa energia vai ter que passar. Só que aí são grandezas inversamente proporcionais. Vamos pensar, quanto maior a espessura dele, mais difícil vai ser para passar calor. Então, quanto menor esse L, maior é o fluxo. Quanto maior esse L, menor é o fluxo. Tá, pessoal? Aqui, então, eu coloquei o que representa cada um, é o fluxo de calor, né, o nosso φ. O K é a condutividade térmica do material. O A é a área da secção transversal do corpo, a área do corpo. TQ, ou θQ, temperatura da fonte quente, θF, temperatura da fonte fria, e L é o comprimento do corpo e as unidades, né, no sistema internacional. Você pode olhar e falar, meu Deus, mas esse K aqui, é tudo isso? Ele é um pouquinho, tem bastante unidades dele, mas isso o exercício, a maioria dos exercícios vai trazer tabelado esse valor. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer uns exercícios, então, para finalizar essa aula? Exercício da própria apostila de vocês, tá? Lá da apostila 7, página 7, e ele fala o seguinte, bom, esse aqui eu recortei tudo junto, já tem a resposta, né? Que triste. Aí ele falou assim, ó, consulte a tabela de coeficiente de condutibilidade térmica vista anteriormente e responda qual é o melhor condutor, tá? E o melhor isolante térmico entre os materiais apresentados. Então, se a gente olhar aqui a nossa tabelinha, o melhor condutor de calor é um material que possui maior coeficiente, maior valor de K. E esse K, ele tem maior valor aqui no cobre, 332. Já no ar seco, em repouso ou ar seco, é 0,022, tá? Então a gente vai colocar aqui, lá na apostila de vocês, que o melhor condutor de calor é o cobre. Opa, isso, 332, tá? Pois tem maior condutibilidade térmica, beleza? E o melhor isolante, ou pior condutor de calor, tá? É aquele que apresenta o menor valor de K, que no caso é o ar, ou ar seco em repouso. Ele tem menor condutibilidade térmica, tá? Então, olhou na tabelinha, ele tem um valor maior valor grande, né, para o valor do K, da condutibilidade térmica, ele é um bom condutor de calor. Quanto menor esse valor, pior ele é. Então, ou seja, ele é mais próximo de um isolante térmico, aqueles materiais que são péssimos condutores de calor. Beleza, pessoal? Tranquilo? Esse era o exercício 2.1. Depois a gente vai, nas outras aulas, fazer o resto dos exercícios. Peguei os exercícios mais importantes ali. Exercício 3 nos diz o seguinte. Há hotéis cujas paredes e móveis, inclusive as camas, são feitas de gelo. Os proprietários garantem que seus hóspedes passam mais frio fora do que dentro do hotel. Com base nos coeficientes de condutibilidade térmica, elabore uma justificativa física para esse fato. Então, vamos ver se nossa tabelinha aqui tem o gelo. Gelo. Olha o gelo aqui. O gelo... Pode falar, Renata, pode falar. Não, foi sem querer, desculpa, professor. Beleza, então, tranquilo. Ó, o gelo, o coeficiente dele é de 0,8. Então, a gente já sabe o seguinte. Se eu tenho um objeto feito de gelo, tipo o iglu, que ele é feito de gelo, você pensa assim, nossa, lá dentro deve ser muito frio. Não é. Porque o gelo, ó, ele tem um baixo K. O valor do K dele é muito pequeno. Então, ele não é um bom condutor de calor. Ao contrário, ele é um péssimo condutor de calor. Então, por que eu posso falar? O gelo, apesar de ser frio ao contato, é um bom isolante térmico, pois tem baixo coeficiente de condutibilidade térmica. Assim, pouco calor será transmitido através das paredes, caso a temperatura no interior do hotel seja superior à externa. Então, se você falar assim, tudo que é feito de gelo, por exemplo, o iglu, ele é um péssimo condutor de calor, o gelo é um péssimo condutor de calor, portanto, não vai ter esse fluxo. Vai ter, mas bem pequenininho. O fluxo de calor vai ser bem pequenininho. Pessoal, acho que na penúltimo exercício, rapidinho, tá acabando. Vou fazer só mais esse, tá? Que é de cálculo, porque eu vou deixar uma listinha para segunda para vocês, tá? O de conta. O único de conta, ele diz o seguinte. Em dias frios, é comum o uso de cobertores, nossa, tá enroscando, para reduzir a perda de calor para o ambiente. Uma pessoa de 1,2 metros quadrados de área, opa, ele já deu A, está usando um cobertor, nossa, de 2,5 centímetros de espessura, me deu L. Sabendo que a temperatura da pele da pessoa é de aproximadamente 37 graus Celsius e que a temperatura externa é de 7 graus Celsius, já deu a temperatura quente e a temperatura fria, determine quantas calorias serão transmitidas para o ambiente em 1 hora.
Dados, o coeficiente de condutibilidade do cobertor é de 8 vezes 10 a menos 5 calorias segundo centímetros graus Celsius. Pessoal, cuidado aqui, como ele está em centímetros, a unidade de área e de comprimento tem que ser em centímetros e centímetros quadrados, tá? Então, eu tenho que a equação, fluxo é a constante, material que ele é feito, a área, variação de temperatura e a espessura, né, no caso do cobertor. A constante, o material que ele é feito, ele deu 8 vezes 10 a menos 5. A área do cobertor, né, da pessoa, né, que ele falou, 1,2 metros de área, isso que é onde vai passar esse calor da pessoa para o cobertor, 1,2. Aí você pode falar, Renan, mas por quê? De onde surgiu esse 10 elevado à quarta? Porque eu vou passar de metros quadrados para centímetros quadrados. Então, eu tenho que multiplicar por 10 elevado à quarta. Ou multiplicar por 100 vezes 100, tá? Mas aí vai ficar mais contas para vocês fazerem. Então, sempre que você olhar na unidadezinha aqui e tiver em centímetros, vai ter que estar o A em centímetros quadrados, tá? E o L em centímetros. Olhou no coeficiente e aqui está em metros, a unidade de área, metros quadrados, e a espessura em metros tem que converter também. Então, se atente a isso no exercício. A temperatura quente é 37 graus Celsius, temperatura da pessoa, menos temperatura da fonte fria, temperatura externa, 7 graus. O comprimento, né, a espessura do cobertor, 2,5. Fazendo as continhas, tá? Multiplicando esses termos de cima, eu tenho 288 vezes 10 a menos 1, dividido por 2,5. Eu encontro um fluxo de 11,52 calorias por segundo, tá? Então, essa é a quantidade de calorias que vai passar a cada 1 segundo. Só que ele quer que a gente encontre a quantidade de calor recebida, né, transmitida, para o ambiente em 1 hora. Então, vamos lá. A outra equaçãozinha, aquela mais simplificada, fluxo é a quantidade de calor dividido pelo ΔT. O fluxo é de 11,52. A quantidade de calor é que eu quero encontrar. Outra coisa, ele falou em 1 hora, mas a unidade de fluxo é calorias por segundo. Então, tem que converter essa 1 hora em segundos. Eu sei que 1 hora tem 3.600 segundos. Multiplicando cruzado aqui, pessoal, eu tenho 41.472 calorias. Essa vai ser a quantidade de calor que vai passar do meio interior para o meio exterior, tá? Então, é tranquilo, é aplicação, só toma cuidado com a área e com a espessura. Se está em metros, tem que ser tudo em metros, metros e metros quadrados. Se está em centímetros, centímetros quadrados e centímetros. Se for necessário, fazer a conversãozinha ali. E com isso finalizamos a aula de hoje. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Era um conteúdo bem teórico, então eu tinha que falar bastante. De boa. De boa, tranquilo? Então, beleza, pessoal. Por hoje é só. Qualquer dúvida aí é só mandar. Estou à disposição. Grande abração e até semana que vem.